Salmos 34, verso 19, diz assim: muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor de todas livra. Pode se sentar. Já acompanhamos aqui alguns irmãos falando sobre lutas, tribulações, e passar com Cristo em meio a essas tribulações, com crescimento espiritual. E eu queria trazer essa mensagem para os irmãos essa noite. O tema da minha mensagem é: nosso Deus nos livra de todas as tribulações. Não vou pregar nenhuma heresia aqui, tá, queridos? Mas quem crê que Deus vai livrar você de todas as tribulações? Eu também creio. O significado de tribulação, segundo o dicionário, é um evento ou situação aborrecida, desagradável, aflição, tormento, adversidade, atribulação. Passou por numerosas tribulações, sensação de tristeza, de aborrecimento, ocasionado por um dissabor ou por um desgosto, dor, infelicidade, amargura, e resumindo, é uma aflição, E o que é a aflição? É o estado daquele que está aflito. É um sentimento persistente de dor física ou moral, é uma angústia, uma agonia. E eu quero dizer que todos nós, cristãos, nós passamos por sofrimentos, por tribulações, e adversidades na vida. E essa noite eu queria mostrar para nós, cristãos, que Deus nos livra de todas as tribulações. Ser cristão é ser perseguido. Embora no Brasil isso quase não acontece, meus irmãos? Ser cristão é passar pelos desertos e vales, sofrimentos, lutas e tribulações. Ser cristão é andar na contramão do mundo, Ou pelo menos deveria ser. Então, talvez a gente já possa fazer uma breve reflexão. O que eu tenho passado na minha vida? Tenho passado algum momento de tribulação? Tenho passado por momentos de aflição? No trabalho, talvez, você tem alguém que te persegue lá no seu trabalho, Você tem passado por lutas no seu trabalho. Em casa, talvez você está passando por um tempo difícil, talvez com o marido, com a esposa, com o pai, com os filhos. Mas eu só quero lembrar a você, meu querido, que não seja você o causador dessa sua tribulação, da sua própria tribulação, Porque muitas vezes nós que causamos as nossas tribulações. Somos nós que somos infiéis a Deus, que causamos as nossas tribulações. Somos nós que, por desobediência, por teimosia, por orgulho, que causamos as nossas tribulações. Mas talvez você está passando, Talvez você está passando por uma tribulação na área da saúde. Talvez você está tendo uma prova de Deus, mas Deus vai te livrar de todas elas. Amém. Salmo 34, como eu li o 17, mas também quero ler o 19, diz assim: os justos clamam e o Senhor os ouve, e o Senhor os livra de todas as angústias. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor a livra de todas. Eu queria definir aqui primeiro quem são os justos aqui, Ou seja, quem são os verdadeiros cristãos. Porque precisamos separar em duas partes aqui: os justos, que são os justificados, e os não justificados. Só que ainda assim, a gente vê que existe um outro problema, no meio cristão. Hoje em dia nós vemos um evangelho muito bagunçado em muitas igrejas, que quem está passando por luta é considerado um desviado, alguém que está distante de Deus, um falso crente. Os religiosos pregam que ser crente é estar ausente das lutas e tribulações. Será que só eu conheço alguém assim? Quantos religiosos, a gente ouve falar, e quando às vezes a pessoa fica sabendo que a gente está passando por uma luta, uma tribulação, e a pessoa fala assim: você está em pecado. Ou você não está próximo de Deus. Alguma coisa está acontecendo. Então, esse outro extremo, da religiosidade faz com que as pessoas pensem que o crente não pode ter tribulação. E na verdade nós vemos em toda a Bíblia homens de Deus
que passaram por tribulações, por lutas, dificuldades e aflições. O Wesley falou aqui, o Romero, todos que aqui testemunharam, falou um pouco a respeito disso, que todos nós, o apóstolo Paulo, foi talvez aquele que mais sofreu, como homem mesmo, sendo perseguido, atribulado, passando por angústias e aflições. E eu acredito, e do tempo que eu estou aqui, que nessa igreja, ninguém nos iludiu. Eu nunca vi o pastor ou algum irmão pregando, que nós não teremos lutas, dificuldades e tribulações. Alguém já ouviu isso aqui nessa igreja? Levanta a mão. Pastor, ninguém ouviu isso, Glória a Deus. Então ninguém aqui foi enganado, meu irmão. Talvez você não está passando por nenhuma agora, mas provavelmente você vai passar. Talvez você já passou por várias, e provavelmente você vai passar por mais. E assim é a vida do crente, assim é a vida do cristão. Então nessa primeira parte eu acredito que está bem claro que todos nós passaremos por tribulações. Só que só os crentes passam por tribulações? Não, pastor? Também os ímpios passam por tribulações. Mas nós cremos que Deus nos livrará delas. Salmo 37:17, clamam os justos, e o Senhor escuta e os livra de todas as tribulações. Bom, ficou um pouquinho definido aqui que todos nós passaremos, ou estamos passando. Se você está passando, eu acredito que Deus também vai falar com você profundamente essa noite. Mas eu tenho uma boa notícia para você, meu querido. Se você está passando ou vai passar, quando você estiver passando pela tribulação, eu tenho uma boa notícia para você. Em meio à tribulação, os cristãos vão ser consolados pelo nosso Deus. Você crê nisso? Nós seremos consolados, queridos, pelo nosso Deus em meio à tribulação. E isso o ímpio não vai experimentar. Então todos passam por tribulações, crentes e ímpios. Mas o crente, ele experimenta o consolo de Deus. Em 2 Coríntios 1:3, não precisa abrir, diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, como a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Então todos nós passamos por lutas, dificuldades e tribulações. O ímpio também passa por tribulações. Mas somente quem tem Deus por Pai é consolado como um filho. Somente nós, crentes, somos consolados, meus queridos. Eu tenho uma outra boa notícia também, em meio às nossas tribulações. Que em meio a elas, Deus também nos dá o refrigério. Salmo 23:3 diz assim: refrigera minha alma e guia-me pelas veredas da justiça por causa do seu nome. Então, refrigério, o que significa a palavra refrigério? É o ato ou efeito de refrigerar-se. É uma sensação agradável produzida pela frescura. Por exemplo, hoje os irmãos viram o meu talento no futebol. Fiz 4 gols com o tênis do Gustavo. Mas você joga várias partidas ali, e dali você para e tinha um tererezinho ali, sentei lá e 1, 2, 3, 4, 5, e aquilo refrescou, refrigerou, o corpo ali naquele momento, Então a gente pode experimentar o refrigério de Deus. Tem um outro exemplo também, aqui em Vilhena, há um tempo atrás, faz pouco tempo, fez muito calor, estava bem quente, e eu vi alguns irmãos, a irmã Aline, falando, vou lá para a van. E ia lá ficar no ar-condicionado da van de graça e não comprava nada, Vai lá refrescar, vai lá refrigerar, Em meio ao calor, a pessoa vai lá na van refrigerar. Fica aí a dica. Ou lá no Wesley, só que lá no Wesley você pode comprar também, irmão? Vamos ajudar o irmão aí. Imagine a espada no mão do ferreiro, Ele coloca no fogo até ela ficar vermelha, E depois ele mergulha na água, faz tchua, dá aquele refrigério ali na espada,
E eu creio muito, queridos, que nós, enquanto estamos passando em meio às lutas e tribulações, Deus traz o refrigério em nossas vidas. As águas de Deus nos refrigeram, a palavra de Deus nos renova. Nós encontramos refrigério no Senhor verticalmente, mas também horizontalmente, né? Ou seja, através da igreja, da comunhão. Nós encontramos, queridos, o consolo e o refrigério na comunhão entre os irmãos. E tem gente que não gosta de congregar, né? Eu, como os irmãos sabem, o pastor, já falei várias vezes para o pastor, teve um período da minha vida que eu falei, eu sou desigrejado. E me orgulhava disso. E Deus foi me apertando, me apertando, me apertando lá fora. E falou assim, não, você não consegue. E graças a Deus, nós viemos para essa igreja. E hoje eu tenho prazer em estar aqui, meus queridos. Como é bom estar aqui com vocês. Como é bom sentir essa comunhão. E no meio da comunhão, horizontalmente, Deus nos consola através de vocês. Uns aos outros. Deus nos traz o refrigério uns com os outros, através da comunhão. Então, o refrigério de Deus, ele também pode vir de outras formas, através de um estudo bíblico, Você está passando por uma tribulação, por uma angústia, e você vem ao estudo bíblico e Deus tira suas dúvidas aqui, você vai para casa, refrigerado, você vai para casa consolado, fala assim, é isso mesmo, Uma outra coisa, você quer ver, eu fico pensando assim, nos cultos de oração, uma vez eu comentei com o pastor, só que ele brigou comigo, mas eu falei assim, pastor, eu não vou pedir oração, porque eu vou pedir oração por olha os motivos dos irmãos. Então quando a gente quer apresentar os nossos motivos, e aí a gente ouve os irmãos que pedem oração pelas suas lutas e tribulações, você fala, meu Deus, o meu problema é tão pequeno, a minha angústia é tão pequena, mas o pastor falou, não, mesmo assim apresenta, então tá bom. Mas no culto de oração a gente encontra o refrigério, o consolo de Deus, em meio à comunhão, através de um abraço, e dizer para o irmão que ama ele, irmão? Isso é muito bom, isso é agradável, é uma bênção, Mas em meio a essas bênçãos, que nós acabamos de falar, de Deus, existe também a postura do crente diante das tribulações. Qual que é a postura do crente em meio às tribulações? O crente exalta a Deus passando pelas dificuldades. O crente, ele bendiz a Deus e exalta esse Deus. Ele passa pela luta exaltando a Deus e louvando a Deus. Louve a Deus, meu irmão. Independente do que você está passando, exalte esse Deus. Em Atos, capítulo 16, verso 25, diz assim, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. Paulo e Silas estavam presos. E eles estavam fazendo o quê? Louvando, exaltando a Deus. Jó 1, 20 e 21 diz assim, então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça e lançando-se em terra, adorou e disse, nu saí do ventre da minha mãe, nu tornarei para lá. Jeová deu e Jeová tirou, bendito seja o nome do Senhor. Alguém aqui passou por uma luta ou está passando como a luta de Jó? Alguém aqui está querendo passar por uma luta assim? Melhor não, Mas mesmo assim, queridos, independente do tamanho da sua luta, exalte a Deus. O ímpio, que não é consolado, que não tem o refrigério, ele murmura. Mas agora nós, como crentes, passar pela tribulação e pela luta e murmurar e reclamar, não. Nós precisamos exaltar, mesmo em meio às dificuldades, louvar e engrandecer a esse Deus. Porque em meio à tribulação sempre haverá o consolo de Deus. Porque em meio à tribulação sempre haverá o refrigério de Deus. E em meio à tribulação sempre haverá os verdadeiros cristãos que exaltam a Deus. Nós temos aprendido isso aqui constantemente. Eu acredito que assim como o irmão Nelson colocou, o crescimento dele, nós vemos o crescimento dos nossos irmãos, eu vejo o meu crescimento, como Deus tem me mostrado para que rumo as coisas caminham, para onde estamos indo, como sistema, as lutas, as coisas vão se afunilando, vão se apertando e a gente vai continuar exaltando esse Deus. Nós vamos continuar sendo crentes, nós vamos continuar servindo a esse Deus.
mesmo quando as coisas estiverem difíceis, mesmo quando as coisas se apertarem cada vez mais, nós vamos continuar, né, exaltando a esse Deus. Romanos 5, do 3 ao 5, diz assim: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e um caráter aprovado esperança, e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que nos concedeu. Glória a Deus, queridos, porque nós não fomos enganados. Graças a Deus que nós estamos aqui firmes, caminhando, recebendo essa palavra, recebendo o alimento puro que essa igreja tem para as nossas vidas, através da vida do pastor, dos irmãos. Graças a Deus que nós estamos caminhando realmente na contramão do mundo, porque hoje até as igrejas estão caminhando na mesma direção. Mas os verdadeiros cristãos, eles enfrentam luta porque eles estão contra, né? Eles estão caminhando, né? Imagine uma multidão saindo do estádio uma vez. Eu lembro que eu era adolescente, jovem, eu acho que minha mãe vai lembrar disso, e a gente foi na exposição. E aí ia ter um show lá, e aquele monte de gente, e a minha sobrinha era pequenininha, a Stephanie, aquela que teve aqui, e gente querendo entrar e a gente querendo sair, porque a gente viu que ia dar ruim. Só que aí a gente foi na contramão de todos aqueles que estavam vindo. E nós, como cristãos, vamos passar por situações assim. Por quê? Porque todos estão caminhando para o abismo, mas o verdadeiro cristão, ele está caminhando contra. Ele não caminha para o abismo, ele caminha para a luz, ele caminha para Cristo. Glória a Deus por isso. Para encerrar, talvez você ficou com uma dúvida na cabeça, né? Eu queria caminhar para o final já. Daí você me pergunta, mas e se eu morrer em meio à tribulação? Deus não livrou? Você não disse que Deus ia me livrar de todas as tribulações? E aí? E aí, meu querido, eu queria hoje a Gisane, né? Ela postou uma foto e me fez lembrar de Pimenteiras. Quando nós fomos para Pimenteiras, a gente foi, né, na dependência de Deus. Muitas coisas aconteceram e eu vim entender muito tempo depois. Bom, mas nós fomos para Pimenteiras e lá nós estávamos numa igreja direcionando ali, né, como na função, né, de pastor. Nunca fui consagrado a pastor, mas estava ali na função e conduzindo, e as coisas, né, sempre muito difícil lá, questão de cultura, questão de frieza, muitas coisas. Bom, mas depois de, eu não lembro, uns 8 meses que nós estávamos morando lá, um dia eu precisava consertar um molinete, e alguém falou assim, na quadra ali de trás tem um senhor que mexe com o molinete. E eu fui lá. E aí ele consertou aquilo ali e tal. A gente trocou algumas palavras, ele perguntou se eu era aquela pessoa que estava à frente do trabalho da igreja. Eu falei que sim. E tudo bem. Passou mais uns dias, ele mandou o filho dele lá conversar comigo, que estava precisando de alguns conselhos, estava passando por algumas dificuldades. E eu me aproximei desse jovem e comecei a acompanhar ele, dar conselhos para ele. Ele começou a ir em alguns cultos. E aí um dia eu fui na casa desse senhor chamado José Paixão. E a gente começou a conversar, nos aproximamos. E eu ofereci um estudo bíblico, né, para ele. E ele aceitou, né. E era uma casa muito simples, muito simples mesmo. Uma mesa comprida e sentava ele, eu na ponta e ele do meu lado e todo o resto da família naquela mesa, e nós estudávamos a palavra. Passou mais de ano para ele ir a primeira vez no culto, só que ele tinha muita sede. Era uma pessoa que servia na igreja católica, mas que não sabia onde estava Gênesis na Bíblia. Então assim,
eu demorava dias para conseguir concluir um estudo, né? Vários estudos, porque ele fazia muitas perguntas. Só que ele verdadeiramente tinha muita sede. E aí foi passando o tempo, ele começou a congregar e a gente, né, diariamente na casa dele, com ele. E ele passou a ser membro da igreja mesmo, frequentando a igreja com muita vontade. Passou o tempo, quase 3 anos, nós voltamos para Vilhena. Passou mais um tempo e eles vieram para Vilhena. E foi esse tempo que eu falei que eu estava desigrejado. Mas a gente manteve a nossa comunhão. E aí eu comecei a frequentar a Igreja Batista. E ele também, né, foi para lá. E eu tive a oportunidade de batizar ele, né? A gente foi numa chácara, descemos as águas. Ele e a esposa dele se batizaram naquele dia. E para mim foi um marco muito grande na minha vida. E passou mais um tempo, veio a pandemia. E ele já um senhor. E ele adoeceu, né? O pulmão dele se comprometeu. E ele ficou doente. E ele entrou na sua grande tribulação. E foi passando os dias e ele não melhorava. E a gente às vezes se falava por telefone. Falava muito com a esposa dele, e aquele momento de luta e tribulação, até que um dia eles falaram assim, ele vai para a UTI. E eu consegui conversar com ele antes, né? Conversei um pouco com ele, falei para confiar em Deus, que Deus estava no controle. E orei com ele pelo telefone, e foi a última vez. Ele passou uns dias, ele faleceu. E aí você me pergunta, Deus não livrou ele das tribulações? Queridos, para o crente será a coroação. Será a chegada triunfal. 2 Timóteo 4, do 6 ao 8, diz assim, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Esta é a igreja. Deus nos livra de todas as tribulações. Se Deus não nos livrar em terra, em vida física, quando morremos, Ele nos dará o descanso eterno, a glória eterna. Segundo 1 Coríntios 9, 25 diz, todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Atos 7, 54 diz, e ouvindo eles isto, enfureceram-se em seus corações e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem estando em pé à direita de Deus. Meus irmãos, Deus nos livra sim de todas elas. Não existe nenhuma tribulação que Deus não vai nos livrar. Passaremos por ela, e muitas delas em vida seremos livrados, mas chegará o grande dia, que para o crente é um motivo de muita alegria, quando morrermos, porque estamos em Cristo Jesus, e viveremos eternamente com Ele. Tiago 1,12 diz, feliz o homem que persevera na provação, porque depois de ser aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Romanos 8,18 diz que, porque para mim tenho por certo de que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que há de vir a ser revelada. Deus nos livrará, mesmo que seja na morte. Quando eu lembro da minha avó, fui visitar ela uns dias antes da morte dela, mãe do meu pai. E ela sofrendo muito para respirar, muito para respirar. E a gente, qual que é a oração? Deus livra ela dessa tribulação. Como? Leve ela, Senhor.
leve ela. Foi o livramento dela, porque ela temia Deus. E é assim a vida nossa, meus queridos. Deus vai livrar todos nós de todas as tribulações. Seja ela qual você está passando, na área da saúde, da família, qual for. Se Ele não nos livrar agora, Ele nos livrará na eternidade. Viveremos eternamente o consolo de Deus, o refrigério de Deus, as bênçãos de Deus, na comunhão lá no céu com os irmãos. Deus nos livrará, meus queridos. Glória a Deus. Quero agradecer a oportunidade e dizer aos irmãos que eu estou feliz por trazer essa mensagem. Eu estava muito nervoso, mas que tudo deu certo para a glória de Deus. Eu agradeço em nome de Jesus.